Oi, gente, tá aí mais uma sobrancelha. Essa sobrancelha é bem ralinha, os fios são clarinhos, não são fios tão escuros. Fizemos essa sobrancelha o mais natural possível, pele madura, tá? Muita gente gosta de ver trabalho em pele madura, porque pele madura dá um pouquinho mais de... tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Quando se trata de pele madura, fazer fios. Tá aí, esse trabalho ficou muito bacana. Todo o material que foi usado tá lá no final do vídeo, tá? Não deixe de conferir. Lâmina usada, pigmento, a coloração, tá bom? Para você que ainda não me segue no Instagram, kelly.delicata.pmu. Lá eu coloco as fotos dos trabalhos. Aqui eu posto os vídeos. E lá no Instagram eu posto todas as fotos dos meus trabalhos. Para você que quer conferir, vai lá, me segue. Facebook Kelly Delicata PMU. E para você que é profissional e gosta de postar os seus trabalhos nos grupos do Facebook, temos o grupo Design de Sobrancelha e Micropigmentação 2021. Design de Sobrancelhas e Micropigmentação 2021. Esse é o nosso grupo. Lá todos colocam seus trabalhos, tiram dúvidas. É um grupo muito, muito gostoso, porque quando alguém coloca uma dúvida lá, os amigos tiram as dúvidas sem menosprezar, sem diminuir aquele que está começando, aquele que ainda não sabe como lidar com certas situações, porque eu já vi em alguns grupos pessoas tentando tirar dúvidas e outros amigos até, sabe, rindo do trabalho da pessoa, desdenhando do trabalho da pessoa, e esse grupo não é para isso, tá, gente? Se você for assim, nem entre no grupo, não entre, porque eu já vi pessoas desistirem por causa disso, desistir mesmo, desistir da profissão, porque questionou em grupos e foi extremamente humilhada, debocharam do trabalho da pessoa. A gente tem que lembrar que todos nós tivemos o nosso começo, e talvez a coragem que a pessoa tem de postar o trabalho dela agora no começo, você talvez não tenha tido. Eu, por exemplo, quando estava no começo, o resultado do meu trabalho não é o que eu tenho hoje. E eu não tinha coragem de postar os meus trabalhos. É claro que eu vendia, é claro que o meu design já era um design bom, até porque para você iniciar você precisa ter um bom design, tá? Agora, os fios não eram tão bons, não era ainda o trabalho que eu gostaria. E por ver em alguns grupos que as pessoas postavam as fotos dos seus trabalhos e outras pessoas, ao invés de ajudar, riam, sabe? Desprezavam. Eu acho isso tão feio, gente. Não façam isso, não façam isso, tá? Então esse grupo é um grupo para você se sentir bem, para você postar o seu trabalho, pra gente ficar feliz com a evolução um do outro, tá bom? Beijo, fiquem com esse procedimento aí e até o próximo.
Música